a aula, né, que a gente vai gravar aqui, tá? Então, já está iniciando aí oficialmente, né, a nossa aula. Nós hoje vamos falar, ou melhor, hoje vamos iniciar, na verdade, uma série de 3 aulas a respeito de Cristo. Nós falamos, então, né, de 3 aulas, em 3 aulas, falamos sobre Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, né? E hoje nós vamos iniciar, então, sobre Cristo, tá bom? A natureza de Cristo, ofícios, né, de Cristo, obra e missão de Cristo, tá bom? Não é possível. E a mãe? De novo, né? Não é possível. Será que a gente vai sofrer aquela agonia que a gente sofreu foi semana passada, né? Oi, André. Oi, eu tô ouvindo vocês todos aí. Caiu aqui a internet. Voltou para todo mundo. Deus queira que a gente consiga, né? Pensei que tinha resolvido aqui a questão da internet, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Se começar a cair muito, aí eu vou ter que gravar a aula, que vai ser uma pena, né? Tem uma participação aqui de vocês, se esforçaram, mas vamos lá. Bora quando der. Se começar a cair muito, aí a gente parte para o outro recurso, que é o gravado, mas Deus queira que vá adiante aqui. Bom, vamos receber logo a Valéria, né? Toda vez que um aluno participa a primeira vez, a gente recebe com bem-vindo. Tá? Agora a Valéria já está acompanhando aí, né? Algumas aulas. A gente vai recebê-la, né? Com bem-vindo, né? Então, bem-vindo para a Valéria. Isso, que animação, meu Deus do céu. Estou acostumado, né? Com a questão virtual aqui. Você é na igreja, até canta, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá bem ensaiado, né? Tá, então, a gente tinha que ensaiar uma hora antes. Valéria, bem-vinda, tá? Aqui a virtual nossa, né? Já tem acompanhado aí via grupo algumas aulas, mas seja bem-vinda, fique à vontade, interrompa a qualquer momento, justamente para a gente interagir, vocês, à medida que eu estou falando, a gente refletindo, vocês podem interromper à vontade aí e fazer comentários, questionamentos, e a gente vai construindo a aula com vocês mesmo. Isso aqui que é o propósito de nós termos essa aula ao vivo, né? Para que a gente possa interagir e não só uma palestra, aula gravada, né? Isso aqui é a nossa proposta mesmo, tá? Fique à vontade, bem-vinda, minha amada, à sala virtual aqui do curso, né? E bora lá, bora adiante, vamos iniciar. Obrigada. Caneta, caderninho na mão, caneta, Bíblia aí também, nós vamos olhar bastante a Bíblia hoje, tá? A gente vai pegar esse texto bíblico aí, que eu reservei aqui para vocês, para que a gente pudesse refletir sobre Cristo, né? Então, eu vou falar sobre a natureza, são 3 aulas. Hoje sobre a natureza, a aula que vem sobre os ofícios de Cristo, e na outra aula, a terceira, sobre a obra e missão de Cristo, né? E é interessante assim, porque a gente já vai começar com capítulo 16, versículo de número 13, tá? Capítulo 16 de Mateus, versículo de número 13, quando, na verdade, Jesus, ele pergunta, né, para os seus discípulos, ele pergunta, na verdade, o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? Né? Quem dizem? Os homens ser o filho do homem. E aí, os discípulos responderam: como dizem, Senhor, que o Senhor é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, ou um dos profetas. Então, é interessante que cada um tinha a respeito de Jesus uma opinião. Veja que coisa interessante. Naquela época, né, enquanto Jesus estava ali exercendo seu ministério, pregando, as pessoas opiniões diferentes a respeito de Jesus. Uns falavam, ele é o João Batista, né? Ou alguém semelhante a João Batista, ele é Elias, né? Ele é Jeremias, um desses profetas aí. Pegaram profetas característicos, né, e relacionaram com Jesus. Agora a gente pega, então, essa fala, nessa época de Jesus, e a gente traz para hoje também que cabe. Nós poderíamos perguntar, e o próprio Jesus poderia perguntar para nós, os discípulos dele, né? O que eles estão dizendo aí ao meu respeito? Aí no século XXI, aí no Ocidente, aí no Brasil, que estão falando de mim? Quem dizem que eu sou? E aí a gente poderia dar um monte de resposta, né, irmão? Como eles deram, contexto cultural deles, a gente poderia hoje
falar assim, ah, Senhor, eles pensam que o Senhor é um papai que dá presentes, né, no final do ano se eles obedecerem o Senhor o ano todo. Ah, Senhor, olha, tem uns aí que pensam que o Senhor na verdade, alguém que pode solucionar os seus problemas. Senhor, tem outros aí que estão dizendo que o Senhor, na verdade, é só mais um charlatão da religião. Ó, Senhor, estão dizendo do Senhor isso, isso, isso e aquilo. Então, nós poderíamos trazer esse relato, né, da sociedade aí para Jesus, da mesma forma que trouxeram para ele naquele período. Agora, Jesus é interessante que ele pergunta assim, e vocês? E para vocês? Quem eu sou para vocês? Olha que a preocupação maior de Cristo é saber a respeito dos seus discípulos quem ele era, ou quem eles pensaram, estavam pensando quem ele era. Aí Pedro, né, naqueles rompante deles, assim, rompante dele de aqueles 5 minutos de Pedro, né, ali deu certo, esses 5 minutos de Pedro deu certo, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa interessante, queridos. Então, a gente já vai estudar nessa perspectiva, inclusive, da declaração de Pedro a respeito de Jesus. Hoje, então, nós vamos falar sobre a natureza de Cristo. E aí, Pedro, ele responde aí no capítulo de número 16, né, de Mateus, ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos estudar qual a importância dessa declaração a respeito da natureza de Cristo, tá? A história tem Jesus como mais um personagem que influenciou a humanidade, como outros mais, tá? Então, Jesus, irmãos, ele na história, a história como ciência, como matéria, a história como estudo, né? Eu estou falando fora do âmbito religioso, tá? Fora da teologia. Tem Jesus, reconhece Jesus como um personagem histórico mesmo, não é uma ficção, tá certo? Não é assim um Midas, não é qual que é o nome daqueles deuses lá dos gregos, amados? Agora me fugiu, tem um monte aí, me fugiu agora. Não é assim nenhuma Medusa, não é nenhum daqueles deuses fictícios, tá certo? Jesus é reconhecido como um homem, de fato, que existiu, né, lá no comecinho, tá certo, do milênio, né? Vocês sabem que Jesus nasceu por volta de 3 a 5 depois de Cristo, né? Deu uma confusãozinha aí, não? Eu fiz assim, a testa franzina, falei, oxe, como assim? Não tem lógica isso, né? Porque houve lá um erro de calendário na organização, e aí ficou mais ou menos essa 3 a 5, né? Mas, lógico, o nascimento de Cristo é o que muda o calendário, o nascimento de Cristo é o que decide, né, a história para trás e a história para frente. Mas lá no comecinho, vamos colocar no ano 0, não é exatamente isso, só para compreender. Então, lá no ano 0, a história considera, né, os registros históricos, a arqueologia, olha só que coisa interessante. A gente está falando aqui de estudos científicos fora da área da religião, tá? A gente está falando da ciência mesmo. Então, a arqueologia, a própria história, reconhece que Jesus foi um personagem, né, um judeu, que nasceu lá, então, no ano 0, vamos colocar assim, tá? Só para efeito de reflexão aqui, nasceu lá no ano 0, lá na Palestina, nasceu em Belém, foi criado na Galileia, morava em Cafarnaum, tá certo? Então, a história reconhece isso, a arqueologia reconhece isso, né? Há artefatos, há uma série de objetos que eles são datados lá na época de Jesus, aquilo que a Bíblia relata. Então, Jesus é um personagem histórico, reconhecido de fato, tá? Como são outros mais. Agora, é interessante que os estudiosos, né, os cientistas, os historiadores, os arqueólogos, enfim, esse pessoal que estuda tudo aí a respeito da humanidade, da história, geografia, etc., eles reconhecem Jesus como um personagem, como foi Moisés também, né? E só que eles colocam Jesus na categoria de um líder religioso, tá? Quando a gente pega o islamismo, por exemplo, eles reconhecem Jesus como um profeta, foi um profeta, né? Como Maomé foi um profeta. Aliás, para o islamismo, Maomé é mais importante do que Jesus, tá certo? Né? A gente pega, então, o Islã aí, a gente pega outras religiões, eles vão reconhecer que Jesus foi, né, lá um homem de certa importância.
E a história, no geral, então, mundial, vai considerar Jesus como um dos 5 principais homens, tá certo? 5 principais figuras, personagens, em toda a história da humanidade, um dos 5 principais que mudou, tá certo? A percepção, a concepção, os conceitos do mundo. Moisés é o primeiro que eles consideram. Moisés, ele trouxe uma mensagem, né, na ótica dessas pessoas, a mensagem, a contribuição principal de Moisés na história foi: a lei é tudo. O homem tem que viver a partir da lei. Essa é a mensagem, né, que as pessoas colocam a respeito da contribuição de Moisés. Então, Moisés disse: a lei é tudo. Aí eles entendem que Jesus é esse segundo homem na história, né? Então veio Moisés. Aqui a gente está falando de ordem cronológica mesmo, tá? Ordem histórica mesmo, a linha do tempo. Então, Jesus foi o segundo homem na história, mais importante aí nessa cronologia, né? E Jesus trouxe uma mensagem, a contribuição de Jesus para a humanidade foi a seguinte: a principal mensagem de Jesus: o amor é tudo. A mensagem de Jesus é o amor, tá certo? O amor é tudo. Aí depois vem um outro homem na história chamado de Freud, né? Sigmund Freud. E aí a contribuição dele para a humanidade é que tudo ele era explicado pela sexualidade. É um psicanalista, o famoso psicanalista, né? O pai aí da psicanálise. Então, Freud, o terceiro homem. Olha que curiosidade, isso aqui são 5 judeus que a gente está falando, tá? Todos eles judeus. Todos eles judeus. Então, essa vale também aí essa observação. E aí Freud, ele disse: o sexo é tudo, né? O homem, o ser humano se explica pela sua sexualidade. E aí vem o quarto homem, também judeu, Karl Marx, né? E a contribuição dele para a humanidade, então, foi a seguinte: tudo se explica, o homem deve se organizar pela economia. Então, a economia é tudo. A diferença de classes, né? A injustiça social, toda essa demanda social que se tem é por conta de não se organizarem de uma maneira adequada a partir da economia. Então, o quarto judeu, olha só, que transformou o mundo. Estou falando na ótica da história, tá, amados? Por favor, tá? A gente não está falando de teologia nessa perspectiva aqui, que eu estou trazendo para vocês. E aí vem o quinto judeu também, né? Que ele trouxe uma contribuição enorme para a humanidade. E qual foi, então, a contribuição dele? Então, enquanto Moisés disse: a lei é tudo, Jesus disse: o amor é tudo, Freud disse: o sexo é tudo, Marx disse: a economia é tudo. Aí veio Albert Einstein e disse: tudo é relativo. Aí bagunça com os outros, né? Também um judeu. Aí você pode perguntar: André, mas calma aí, Marx não era alemão? O Einstein também não era alemão? Sim, eles eram alemães, porém eram judeus. Eu não sei se vocês também sabem, né? O judeu tem uma peculiaridade que, assim, o judeu onde nascer, independente do país, ele é judeu. Judeu é mais do que uma etnia, né? É uma identidade muito forte. Então, o judeu pode nascer no Brasil. O judeu sempre será judeu, tá certo? Nascido no Brasil. Judeu nascido na África. Judeu nascido na Polônia. Judeu nascido na Itália. Então, é judeu. Então, nós estamos falando de 5 judeus. Agora, por que eu estou trazendo isso, amados? Porque nessa ótica, Jesus é só mais uma pessoa. Mas é interessante nós observarmos, aqui na declaração de Mateus, capítulo 16, né, onde o Pedro, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja bem que ele não respondeu: tu és Jesus, né? Jesus da Galileia. Tu não és Jesus, o Filho de Deus. Ele diz: tu és o Cristo, tu és o ungido. É aquele que toda a nação esperava. Tu és, olha que coisa interessante, tu és o Cristo, ou seja, o ungido, né? O ungido na cultura hebraica era justamente aquele que viria para salvar, para redimir a nação de Israel, para libertar Israel do jugo, né? Esse jugo que sempre foi, em toda a história de Israel, algo muito pesado, que era Israel sempre oprimido pelas nações. Então é por isso que eles esperavam alguém da linhagem de Davi, alguém como rei Davi, né? Então, quem era o Messias para eles? Alguém semelhante a Davi. Por quê?
Davi foi aquele que fortaleceu Israel, tá certo? Como ninguém. Israel, até então, ou antes de Davi, né, até Davi, era um povo frágil, era um povo que temia as nações. Quando veio Davi e se tornou rei, ele, na verdade, colocou respeito, né, dentre as nações. Ele colocou respeito, porque ele guerreou as guerras, e Deus, por Davi, né, elevou o nome de Israel, de Jerusalém, né, honrou o Deus de Israel. Israel era muito respeitado. Então, a semelhança de Davi, eles esperavam um líder que fosse valente como Davi, que guerreasse como Davi. Eles estavam vivendo em um contexto onde os romanos oprimiam eles, né, os judeus. Então, os romanos não escravizaram os judeus. Os romanos não faziam isso com nenhuma nação, escravizava, tá certo? Ele apenas colocava eles, né, não só os judeus, mas todos os outros povos, colocavam como aqueles que teriam que pagar tributo, impostos, tá? E aí Roma ia se enriquecendo, né? Então o Império Romano, que é o que dominava todo mundo na época, tinha Israel como uma colônia dos romanos, tá certo? E é interessante, então, que quando eles perceberam que Jesus não iria, né, fazer isso, ou seja, libertar Israel do jugo de Roma, então eles rejeitaram Jesus. Jesus, ele teve um ministério de 3 anos e meio, queridos, tá? 3 anos e meio, né? Dos 33 anos, isso está em Lucas. Aqui a gente pega o Evangelho de Lucas, se vocês quiserem aí confirmar e conferir, né? Essa minha declaração aqui. Lucas, capítulo de número 2. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar a Bíblia também, que eu estudo igual a vocês, né? Lendo, conferindo aqui. Então, Lucas, capítulo de número 2, a gente vê aqui no texto. Quando eu falar 2, vocês entendam 3, tá? Corrijam aí, amados. É capítulo 3. Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 23. Então, Lucas 3 e 23, olha como diz o texto. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, né, filho de José, filho de Eli. Então, com 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério, tá? E ele só começa o seu ministério, né, quando ele é batizado por João Batista. Na verdade, nem é ali que ele começa exatamente o seu ministério. Ele vai começar o seu ministério mesmo, de profeta, seu ministério como Messias, quando quando João Batista é preso, né? Então, quando João Batista é preso, né, quase já às vésperas ali de ser decapitado, de morrer, Jesus começa o seu ministério aí. Mas ele é batizado com João Batista com 30 anos de idade. E ele é crucificado com 33 anos e meio aproximadamente. Então, 3 anos e meio é o ministério de Jesus. Nesse ministério de Jesus, ele curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios, né, abençoou tantas pessoas quanto era possível, enquanto ser humano, nas suas limitações humanas, no sentido geográfico, né? Porque ele se despe, Jesus, ele se esvazia da divindade no sentido dos atributos. Lembra dos atributos de Deus? Onipotência, onisciência, onividência, onipresença. Então, Jesus se esvazia disso, né? Ele toma a forma, de fato, como ser humano. Isso está escrito em Filipenses, capítulo de número 2, né, versículo lá do número 3 até o verso de número 11, tá? Mas se a gente pegar do 5, já dá conta, né? Então, Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11. E tendo em vocês mesmos o mesmo pensamento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, achado na forma de servo, de homem, né? Se fez servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente sobre todos, pelo nome de Cristo, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, essa palavra esvaziou-se, né, vem de kenosis, é o aniquilamento, na verdade, é o deixar de usar os atributos de Deus. Então, ele se esvazia da divindade no sentido dos atributos, não da natureza, amados, tá? Da natureza, não. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. Agora, há um mistério muito grande,
Porque só Jesus consegue reunir isso. Ao mesmo tempo que ele é Deus, né, ele também é homem. E ele é homem, homem. Ou seja, humanidade, eu estou falando aqui, né? Ser humano mesmo, né? Então, ele sentiu fome, sentiu sede. E tudo que nós, seres humanos, as nossas limitações, sofremos. Isso quem vai falar é Hebreus, capítulo de número 2 e capítulo de número 4 também. Fora outras passagens até do próprio livro de Hebreus. Mas Hebreus capítulo 4, verso 14, 15, 16, né, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote, tá certo? Que não pode se compadecer da nossa fraqueza, né? Mas um que foi tentado em tudo. Agora, olha o detalhe. Porém, sem pecado. Então, esse é o grande detalhe, é o que faz toda a diferença no ser humano Jesus. O ser humano Jesus não teve pecado. Não pecou, amados. Nem pela via do pensamento, nem pela via dos desejos, nem pela via das obras, nem pela via das palavras. Isso ninguém escapa. Ninguém. Nem o Moisés, nem o Elias, nem o Abraão, nem o Jacó, nem o José, nem o Eliseu, né? Nem o Jeremias, nem o Isaías, nem o Daniel, nem o Oséias, nem o Naum, nem o Obadias, nem o Tomé, nem o Mateus, nem o Marcos, nem o Paulo, nem ninguém. Não tem ninguém. Por isso citar todos, sem exceção, da humanidade. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o ser humano, Jesus, não. Ele não pecou. Então, ele de fato era Deus na sua natureza, mas também tinha outra natureza que era humana. E isso era reunido em uma pessoa só. Isso é um mistério. Na teologia nós chamamos de mistério, né? Como é a Trindade também, por exemplo. Nossa, amado, já foi todo esse tempo aqui? Caindo aqui eu vou fazer outra chamada, tá? Porque o tempinho aqui de 40 minutos está esgotando. Mas vamos lá, bora lá. Cair, vocês sabem, né? O justo cai 7 vezes e se levanta. Aí a internet cai aqui 7 vezes e se levanta também. Então, caindo aí, aguarde que eu faça outra chamada. Então, queridos, voltando aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, né? Deixa eu ver onde eu desviei. Vocês sabem que eu desvio de vez em quando na aula, né? A gente desvia do assunto aqui, vai falando, e eu não lembro onde eu parei de falar o que eu estava falando e entrei por outro caminho. Mas para nós, eu agora lembrei, para nós cristãos, a diferença é que nós reconhecemos que Jesus é Deus. Essa é a grande diferença, amados. Enquanto a história, outras religiões reconhecem Jesus como um personagem histórico, né? O próprio, um escritor aí muito famoso, esqueci o nome do cidadão, ele escreveu Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, né? Se alguém lembrar, ele fala, tá? E outras religiões dizendo que Jesus é o guru, Jesus é o maior líder, né? Tem até um monge executivo dizendo que pegamos Jesus como um dos maiores líderes de todo mundo e tal. Essas coisas até são verdades em partes, mas isso não faz a mínima diferença, tá certo? Em relação a Jesus. O que vai fazer a diferença entre uma pessoa e Jesus é que essa pessoa reconhece que ele é Deus. Então, a pergunta que eu coloquei aqui, né, para a gente trabalhar em cima dela. Por que para nós cristãos é tão essencial entender que Cristo é de fato Deus? Por quê? Por que isso é tão essencial? Por que não é um detalhe, uma bobagem, um detalhe ou alguma coisa assim secundária? Por quê? Porque além de influenciar, veja bem, o reconhecimento que Jesus é Deus, além de influenciar a nossa vida aqui na Terra, e eu vou falar o porquê disso, tá? Cotidianamente, né? Também pode determinar nosso futuro eterno, que é muito mais grave. Então, veja bem. Então, eu reconhecendo que Jesus é Deus, eu dizendo assim, Jesus é Deus. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, né? Que Jesus, então, é Senhor e é Salvador. Ele é Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. A gente vê nos relatos lá dos evangelistas, né? Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre os demônios. Então, Jesus, Ele é Senhor porque Ele é soberano, Ele é poderoso. Mas Ele também é Salvador porque Ele nos redime, Ele nos salva, tá certo? Ele nos resgatou da nossa vida pecaminosa e do destino eterno, né? Aí longe de Deus. Então, Ele é Senhor e Ele é Salvador. Isso aparece, inclusive, em Mateus, capítulo número 16, quando Pedro, ele diz aí, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Agora, percebam essa declaração aqui, queridos. O Filho do Deus vivo. A gente vai trabalhar aqui nessa questão daqui um pouquinho. Então, amados, por que eu digo que é essencial e faz toda a diferença, e isso influencia no nosso dia a dia, né, na vida cotidiana, reconhecer que Jesus é Deus? Porque se nós falamos que Jesus é Deus, reconhecemos isso, que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, então nós precisamos viver segundo essa nossa declaração, né? Então, se Jesus é Deus e eu reconheço como Deus, então Ele também é meu Senhor. Sendo meu Senhor, Ele também é meu Salvador. Não tem como Jesus ser uma coisa, ou seja, nós nos relacionarmos, né, dessa forma. Ele ser uma coisa e não ser outra. Por exemplo, ele é Senhor, Ele é Deus, mas não é meu Salvador? Não tem como. Ele é meu... Você já ouviu falar assim, tem gente que quer Jesus, ou né, tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor? Ouviu alguém já fala mais ou menos um negócio assim? Né? Tem uns irmãos que eles têm Jesus como Salvador e não tem como Senhor. Isso é impossível. Porque se eu tenho Jesus como Salvador, é porque Ele é meu Senhor. Ou seja, eu vivo segundo, né, as orientações e as verdades que Ele disse para mim viver. Então não tem como uma coisa ser desassociada da outra, separada da outra. Jesus, Ele é meu Salvador porque Ele é meu Senhor. Sendo Ele meu Senhor, eu não vivo mais para mim, eu não vivo segundo o que eu acho que eu tenho que viver, agora eu vivo segundo o que Ele, Jesus, Deus, o próprio Deus, através do seu Espírito, usou os profetas e os apóstolos para escrever a maneira, a forma, né, como eu devo me relacionar comigo mesmo, com Ele próprio e com as pessoas, que é um mandamento resumido, tríplice, né? Amarás, pois, ao teu Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Então, se Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. E se Ele é meu Senhor, eu vivo agora segundo aquilo que Ele propôs, que a única vida possível é a vida que Jesus, Ele propõe. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 3, vocês puderem abrir aí. João, Evangelho, capítulo de número 17, versículo de número 3. O próprio Jesus falou isso, tá? Fala do próprio Jesus e aí narrado, né, escrito por João. João Evangelista, o apóstolo João. Jesus disse, olha, a vida eterna é esta, que conheçam a ti mesmo como Deus verdadeiro, né? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, olha só, a vida eterna, ela diz respeito à pessoa que reconhece Deus como o único Deus e o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e reconhece Jesus também enviado de Deus. Veja bem, a vida eterna é essa, que conheçam a ti só como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é por isso que é fundamental, é essencial nós termos aí essa declaração e essa forma de viver, ou seja, como Jesus nos ordenou que fizéssemos. Primeira carta de João, agora a gente sai do Evangelho e vai lá para a Epístola, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 12. Né? O mesmo João, escrevendo lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 12, ele disse, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, a vida eterna que ele está se referindo aí. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. O que João está dizendo é que não é possível salvação, não é possível vida eterna, a não ser por meio de Cristo. Tá certo? Vivendo nele, nascido nele, vivendo para ele, para a glória dele. Não tem como, amados. Então, não são religiões, não há intercessores, não há possibilidade nenhuma de ser salvo, de ter relacionamento com Deus, a não ser pela via de Cristo. Aliás, tudo que existe, tudo que nós vamos falar na última parte dessa matéria sobre criação. A criação só é possível por causa de Jesus. A gente vai ver ainda alguns versículos aqui nessa aula mesmo. Ou, digo, nessa matéria sobre Cristo, né? A criação só é possível por causa de Cristo, porque Cristo é criador.
Ele é Deus, ele é Criador. Então, não há nada possível, não há nada viável, não há nada que se sustente e não há nada que seja resgatado que não seja por meio de Cristo. Então, a Bíblia diz que ele é tudo em todos. Olha que coisa interessante. Jesus é tudo em todos. Ele é o alfa e é o ômega, não é isso que vai dizer lá em Apocalipse? O próprio Jesus dizendo, ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Então, a primeira palavra do alfabeto grego, né, e a última palavra. A nossa é A e Z, né? A e Z. A deles lá, na língua grega, no Novo Testamento original, é A e ômega, né? Não é A, é alfa. Alfa e ômega. E o que isso quer dizer? Eu sou o alfa e o ômega. Tudo que é escrito dentro desse alfabeto, né? Ou seja, partindo do alfa e do ômega. Não é isso? Então, não é possível escrever história humana, não é possível a criação, não é possível nada se não for em Cristo, dentro de Cristo. Olha que coisa interessante. Só alertando vocês, daqui menos de um minuto vai cair aqui o ligo de novo, tá? Vamos falando aqui para ver se dá tempo aí da gente concluir aqui esse pedacinho. 1 João ainda, vocês estão aí em 1 João, volta só um pouquinho no verso 4 e 5, do capítulo 5 mesmo. A gente falou do 5 e 12, vamos falar do verso 4 e versículo de número 5. Então, 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4 e versículo de número 5. Diz assim, ó, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Olha que coisa interessante. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo